Nossa entrevistada de hoje é Érica Hilton, deputada federal do PSOL de São Paulo. Conte sempre com a minha voz ativa, gritando dentro daquele Congresso Nacional, na cara daqueles homens machistas. Em 2020, foi a vereadora mais votada do Brasil, em São Paulo. 2 anos depois, se elegeu como a primeira mulher negra trans da história do Congresso Nacional. Com mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, Érica é também uma diva pop da política. Foi capa de revistas de moda e desfilou na São Paulo Fashion Week. Que as pessoas vejam a política como algo que é de verdade, que a parlamentar e a representante dela também fala sobre moda, também está na passarela e que quando está na passarela também traz consigo as bandeiras que defende dentro do parlamento. Uma voz firme contra a extrema-direita, suas postagens viralizam, furam bolhas e atingem milhões de brasileiros. Aos 32 anos de idade, Érica nasceu em Franco da Rocha, município da Grande São Paulo. Foi expulsa de casa ainda na adolescência, esteve em situação de rua e chegou a viver da prostituição. Cursou gerontologia na Universidade Federal de São Carlos. Encontrou no movimento estudantil e na política um novo caminho para sua atuação, que vai muito além das pautas de raça e gênero. Foi uma das responsáveis por pautar a agenda do fim da escala de trabalho 6x1. Dizerem o quanto as suas vidas, a sua saúde, as suas famílias foram afetadas por esta lógica de trabalho. E desmascara na internet as mentiras espalhadas pela extrema-direita. Atrai uma legião de admiradores, mas também muitos haters. Estão querendo que você acredite em algo que nunca existiu. O governo Lula nunca defendeu a taxação do Pix. Já sofreu ameaças de morte e é alvo de ataques transfóbicos, misóginos e racistas. Para esses, a deputada Érica Hilton responde em alto e bom som: não aceito e não tolero ser desrespeitada. Nós temos um propósito: defender a vida de todas as mulheres. Não deixar que nenhuma mulher negra, indígena, com deficiência, do campo, quilombola, nenhuma mulher seja esquecida, seja pisada, seja açoitada. Para que as mulheres avancem, todas nós precisaremos avançar. E este é o nosso compromisso. É uma honra e uma alegria para o ICL receber aqui uma parlamentar, uma deputada tão relevante. Estamos com Érica Hilton, que foi considerada pela BBC, depois pela Times, 2 vezes, como uma das 100 mulheres mais influentes do mundo. E a revista Vogue diz que você é uma das 7 forças para transformar o planeta. Bem-vinda, Érica, ao ICL. Obrigada, Chico, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Pois é, acho que esses lugares vão trazendo um pouco à tona toda a minha trajetória de luta, as vozes que se ergueram em mim para defender direitos, mudanças estruturais. Eu nunca esperei esse reconhecimento. Eu fui sendo levada para o meu trabalho e para a política que eu construo hoje de maneira muito orgânica e natural. As coisas foram acontecendo. Mas em determinado momento na minha eleição para vereador, e acho que tinha um fato importante naquele momento, que era a primeira eleição após o governo Bolsonaro ter sido eleito no nosso país, né? O que representava para o mundo um olhar de atenção. Logo após, na próxima eleição, que eram as eleições municipais, nasce na maior cidade da América Latina, que é São Paulo, uma jovem travesti, negra, oriunda das periferias do Brasil, das esquinas de prostituição, dos lugares onde o meu corpo passou, falando talvez aquilo que o mundo quisesse falar naquele momento, conseguindo traduzir aquilo que as pessoas quisessem ouvir. E isso talvez tenha chamado a atenção de veículos de comunicações tão grandes como a revista Times, a BBC, a Vogue britânica, inclusive, que foi a primeira a dar uma matéria na Inglaterra sobre me elegendo como uma das 7 forças para transformar o planeta, para mudar o mundo, e foi seguida por essas outras revistas. Para mim é uma alegria, porque a gente está falando do primeiro país do mundo que mata mulheres iguais a mim, que roubam as nossas oportunidades, que massacram os nossos direitos, que tentam diminuir a nossa cidadania, e esse reconhecimento faz com que a gente ainda tenha esperança, que é possível sim lutar e construir um mundo melhor, não só para nós, mas um mundo bom para todo mundo. Eu acho que o mundo tem que ser bom para todos os indivíduos. Então, eu acho que esses reconhecimentos têm um pouco a ver com essa minha trajetória. Pois é, uma das 7 forças para transformar o mundo. O que você quer transformar no mundo? Ai, tanta coisa que eu gostaria de transformar. Vamos lá, fala algumas. Que eu gostaria de transformar no mundo, mas eu acho que eu gostaria muito de acabar com
injustiças sociais baseadas na cor da pele, no CEP, na identidade de gênero das pessoas, na orientação sexual delas, as guerras no mundo que são tão desastrosas, tão cruel, a fome é uma coisa que eu gostaria de não... As pessoas não precisariam mais ter que conviver com coisas como a violência por conta de ser quem se é, a fome por conta de ser quem se é, de estar aonde se está, as guerras desenfreadas, o ódio contra as minorias sociais. Eu acho que essas são coisas que me motivam, que me fazem, inclusive, não no macro disso de querer mudar o mundo, mas no meu cotidiano mesmo, no meu trabalho ali, nas coisas pequenas que eu consigo movimentar, nas pequenas coisinhas que eu posso fazer diante de uma estrutura gigante que tenta me impedir, são essas coisas que eu gostaria de mudar. Eu gostaria de que as nossas narrativas de vida e de história pudessem ser transformadas, fossem outras narrativas, que nós pudéssemos dar um passo adiante para contar novas histórias, para ter novos problemas, para falar de novas questões, não continuar essa história hereditária de que parece que passa ano após ano e o histórico e o registro é sempre o mesmo. Eu gostaria de mudar essas realidades, eu gostaria de transformar esses lugares. E aí tem uma série de outras coisas que também para mim são importantes serem mudadas, mas eu acho que se fosse possível, como mágica ou através das políticas públicas, de um despertar das consciências humanas por todo mundo, nós combatermos as injustiças sociais, os demarcadores e estereótipos sobre determinados temas, enfrentasse as desigualdades, a miséria e a fome, eu acho que já seriam mudanças muito... Ai, já ia dar pra respirar mais aliviada. E o resto a gente ia tocando, ia fazendo conforme desce. Pois é, eu acho interessante que você fala dessas coisas tão difíceis, né? Mas você não perde o sorriso. Que bom. O sorriso de quem tem esperança, né? Sim. E a gente sabe que para chegar aí, né, você poderia ter caído várias vezes na sua história, né? Digo para você um versozinho de uma música do Caetano que eu gosto muito, né? Respeito muito as suas lágrimas, mas ainda mais sua risada. Sim, né? Isso é importante. Vaca profana. Sim. E você, nesse meio político, aparece como na música do Caetano, né? Ergue teus cornos para fora e acima da manada, não é? Você sempre teve consciência que você um dia falaria acima da manada, que você traria novidades e seria tão respeitada? Não, dizer que eu tive consciência disso Você imaginava que isso pudesse acontecer? Eu esperava que alguma coisa pudesse acontecer na minha história. Eu sempre fui muito otimista, esperançosa. Eu sempre quis e busquei manter a minha energia sempre acima da manada. Mesmo diante dos cenários desastrosos ao qual a minha história foi submetida, os lugares onde eu estive, eu sempre quis manter a minha energia para cima. E sempre buscar acreditar que era possível construir coisas melhores do que aquelas que estavam diante dos meus olhos, do que aquelas que haviam sido me impostas pelas minhas condições humanas, de quem eu sou, imutáveis, porque não se dá para transformar, e por conta disso algumas condições me eram apresentadas e eu dizia, não, é possível ter um mundo diferente desse. É possível experimentar coisas diferentes. Eu posso ir além dos lugares ao qual eu estou sentenciada. Este não pode ser o meu fim. Este não pode ser o meu único lugar. Então eu tinha essa mentalidade de buscar além daqueles espaços, de ir além daquilo e acreditava que era possível alcançar. Eu não sabia se seria a política, se seria um programa na televisão, se seria uma passarela de moda. Eu queria ser modelo, né? Eu queria ser modelo. Você desfilou na Fashion Week? Desfilei nas últimas edições, acho que nas 3 últimas edições da São Paulo Fashion Week, eu participei de todas elas. E na minha infância e adolescência, eu quis muito ser modelo. Eu não fui modelo pela minha história mesmo, né? Expulsão de casa, uma série de camadas. Vamos falar um pouquinho disso, porque eu sei que você nasceu em Franco da Rocha, né? Isso. E... Cresci em Francisco Morato, que é ali do lado, vizinha de Franco da Rocha. Pois é. E você nasceu biologicamente como um menino, né? Sim. Mas foi criada na infância no meio de mulheres, né? Uhum. Tias, mãe, como é que é? Conta pra gente. Foi uma infância, fui designada menino ao nascer e isso nunca foi uma questão forte pra minha família, porque a minha família é matriarcal, as primas, as tias, as avós, muitas mulheres, sempre muito feminina, muito matriarcal, e eu fui criada e cresci com essas mulheres, amparada, segura, protegida, inclusive com a possibilidade de exercer a minha própria feminilidade, construir a minha feminilidade. Mas
elas entendiam isso, né? Entendiam e lidavam da forma mais natural e tranquila possível. Não havia uma repressão, não havia um boicote, uma violência como em muitos outros casos. Tem que ser isso, tem que ser Você aquilo. não queria, quando pequena, brincar de luta ou Não. de jogar futebol, mas você queria brincar de boneca, tudo bem. Tudo bem, de boneca, de casinha, de colocar toalha na cabeça, de qualquer coisa, eu tive a liberdade para poder brincar. Essa liberdade, ela é transformada quando o fundamentalismo passa a entrar na minha casa. Antes disso, a figura do seu pai. O meu pai, uma figura muito pontual. Né? Minha mãe já era separada Não morava com seu pai? Não morava com meu pai, já eram separados. E meu pai aparecia vez ou outra e eu via o meu pai quando eu ia para casa da minha tia ou para casa da minha avó paterna, que eu sempre tinha uma relação muito forte também com a minha família paterna. Cresci na casa da minha avó, cresci na minha tia, via o meu pai. Mas o meu pai era uma figura que não cheirava e nem fedia, não tinha uma presença... Não recriminava, não cobrava que você fosse um menino. Isso não. Nossa. Todas as vezes que vi, a minha relação com ele sempre foi muito respeitosa, muito tranquila. Meu pai é uma pessoa muito do bem, assim, muito alegre. É vivo. Uma pessoa, mas muito ausente. Muito ausente. Então eu não convivi com o meu pai, eu não cresci com o meu pai. Eu encontrei esporadicamente, em algumas ocasiões da minha vida, o meu pai. Então meu pai apareceu em um aniversário ou em outro, eu encontrei meu pai num Natal ou em outro, eu encontrei meu pai numa festa ou em outra, fui na casa do meu pai ali na adolescência e etc. Já como sendo Érica, já no meu processo de transição, uma vez ou outra, mas eu não tenho uma relação com o meu pai, né? O meu pai não é uma figura que faz parte da minha vida, que faz parte da minha história. Sei quem ele é, existe, é uma pessoa do bem, mas é um pai como a maior parte dos pais brasileiros, né? Um pai que é ausente, não é presente. Mas a mãe, as tias e as avós... Sempre presente, E você teve uma infância muito boa com elas? Feliz. Até quantos anos? Até uns 13 anos, até uns... Aí, sabe que em grego, já me disseram isso, eu não sou estudioso de grego, a palavra diabo vem de diabolo, o que divide, o que racha. Uhum. De certa maneira, essa harmonia foi rachada por um diabo que entrou na sua família. Que diabo é esse? Em forma de Deus, em forma de fé, em forma de algo bom. Por quê? Porque é o fundamentalismo. Então, e eu gosto de você fazer essa separação do que é igreja, fé, espiritualidade, do que é fundamentalismo. Fundamentalismo não é nada mais do que uma plataforma política que se usa da precariedade, da ingenuidade, do medo e da fé das pessoas para dominar. Não é Deus, não é... Porque fé, você pode ter a sua, você pode ser cristão, você pode ser católico, você pode ser umbandista, kardecista. Isso não diz se você é bom ou se você é mau, porque existem pessoas boas e más em todos os lugares, nas mais diferentes religiões e sem religiões também. Existem pessoas que são boas e que são más. Mas o fundamentalismo, ele é, por essência, mau. Ele não tem um compromisso com o amor, com a caridade. Tem com o diabo. Ele tem com a divisão. Exatamente. Com a destruição. E ele entra nessa família harmoniosa e diz, vocês erraram. Vocês não bateram, não recriminaram, vocês permitiram... Mas falaram isso pra quem? Pra sua minha tia, mãe, pra sua mãe? Pra minha mãe, pra minha avó. Passaram a frequentar uma igreja? Passaram a frequentar uma igreja, essa igreja passou a frequentar a nossa casa, que passou a dizer essas atrocidades e que essas mulheres agora, então, precisavam corrigir aquele mal. Porque e transformaram a sua vida no inferno, então é o diabo mesmo. Exatamente, ao ponto de eu ir pra rua, ser expulsa da minha casa. Referindo-se a esse tipo de comportamento, de alguns pastores, inclusive... O poeta da periferia de São Paulo, grande guerreiro das periferias, o Sérgio Vaz, né? Falou, tem muita gente que tem muito Deus na boca, mas traz o diabo no coração. Exato, a maioria, a grande maior parte. Aí começaram a cobrar um comportamento duro. Na verdade, começaram a tentar, porque já não dava mais para cobrar um comportamento, porque eu já era completamente eu praticamente. Você já tinha se assumido como mulher? Ainda não, mas tinha ali, já tinha traços muito fortes, já tinha demarcadores muito fortes, já não dava mais para cobrar uma outra postura, uma postura masculina. Então a tentativa era de expurgo, então a tentativa era de expulsar o demônio, purificar a alma, exorcizar.
E ali tem que tirar a alma desta mulher. Tem que tirar a alma, tem que tirar aquilo que eles davam. Criatura. Aí chamaram de demônio, chamavam de pombagias, porque tem esse olhar também de intolerância religiosa às outras religiões. Você na Idade Média seria queimada na fogueira. Eu teria sido queimada viva na fogueira. Eu seria Chikamanicongo hoje. Eu seria a própria Chikamanicongo. Eu só não fui queimada, de alguma maneira, e até me toca quando você diz isso, porque eu fui queimada na fogueira. Eu não fui queimada na fogueira em carne, mas eu fui queimada na fogueira em alma, em subjetividade, em pertencimento. Me arrancaram as roupas, me arrancaram o teto, me arrancaram a moradia, me arrancaram o afeto, me arrancaram minha mãe, minha avó, minhas irmãs. Isso é tão doloroso quanto ser queimado numa fogueira. Como é que aconteceu isso? Um belo dia... A situação ia ficando insustentável e eu também ia buscando a minha existência no mundo. Eu tinha sido criada com a possibilidade de ser quem eu era. E aos auges dos meus 13, 14 anos de idade, ainda muito criança, muito jovem, não era mais possível matar a minha subjetividade, matar quem eu era. Então, eu entrava em conflitos com a minha mãe, com a minha avó, eu entrava em conflito com aquelas mulheres porque eu dizia, eu já sou eu não tenho o que fazer. E a minha mãe então foi tomando cada vez mais uma postura cada vez mais bélica, de guerra, de combate, e aquilo foi ficando insustentável, e eu fui sendo expulsa de casa várias vezes. Eu não fui expulsa de casa uma vez, fui expulsa de casa várias vezes. Uma primeira vez que isso aconteceu, eu chamei a polícia, as minhas coisas estavam todas pra fora, foi uma situação completamente constrangedora, horrível. E eu tinha 14, 15 anos de idade quando isso aconteceu. E isso foi se repetindo a ponto de eu não voltar mais pra casa. Chegaram a orar sobre você? Oraram sobre a minha cabeça. Pastores? Sim. Quando eu digo exorcismo, é exatamente no sentido mais puro da palavra. É tentar expulsar, é orar, é pressionar. E aí, antes desses processos de expulsão, tem uma parte que é importante de ser compartilhada, que é, eu me converti à igreja. Você? Eu me batizei na igreja. Eu virei uma pregadora. Qual igreja era essa? Congregação Cristã no Brasil. Uma das igrejas mais conservadoras do país. Mas... é muito difícil mesmo. Então, antes, porque essa história... Você tentou conciliar as coisas, Eu tentei conciliar as coisas e eu fui convencida, e muito pequena, muito jovem, né, de que aquilo era o mal. Eu tinha um tio que me colocava na sala e pegava uma passagem bíblica terrível sobre coisas macabras e sinistras que aconteceriam e lia aquilo pra mim. Você pensa, eu tinha 13 anos de idade, 14 anos de idade. Eles me tiraram os livros... eu sempre li muito. O que você gostava de ler nessa fase? Literatura, eu lia Machado de Assis, eu lia Clarice Lispector, mas curiosamente, no dia em que, porque eu fui deportada às pressas, né? Só rapidamente para te contextualizar. Um determinado dia, eu estava com uma prima conversando e falei pra ela, porque a gente tem muita dificuldade de entender as questões de gênero a princípio, porque as pessoas falam muito só sobre homossexualidade. Hoje, há mais um debate sobre transexualidade. Então, naquele momento, eu não sabia nem da possibilidade de poder ser uma mulher trans. E eu disse, eu acho que eu sou gay, não sei o que, nanana, e decidi subir, que eu morava na casa de baixo da minha avó com a minha mãe, e ela estava com a minha tia no andar de cima, eu decidi subir e contar pra elas. Elas estavam tomando café à noite na mesa e eu achei que pelo tratamento, pela maneira como sempre tudo foi tão tranquilo, que seria a coisa mais tranquila do mundo. Subi, contei e o mundo desabou ali. Minha mãe me tirou da escola e do convívio dos meus amigos aonde eu cresci e passei da escola? A minha vida inteira, da noite pro dia. E me mandou pro interior de São Paulo, pra casa dos meus tios ultraconservadores. Uma casa que não tinha rádio, não tinha TV, não podia jornal impresso, não podia nada. Ironicamente, eu estava lendo O Advogado do Diabo quando eu cheguei na casa desses tios, né? E eu lia muito também nessa época, antes, eu gostava de ler muito também romance espírita. Zíbia Gasparetto, Mônica de Castro, Marcelo, esqueci o nome do autor, mas era um autor que eu gostava muito, é Marcelo alguma coisa, que eram esses romances psicografados, espíritas. Gostava mais pela coisa da história mesmo, pela maneira como as histórias se desdobravam, etc. Mas no dia em que eu cheguei na casa desses meus tios, ultraconservadores, eu estava lendo O Advogado do Diabo e eles me tiraram o livro. Por conta do título do livro. Uma gente ignorante, o livro não tratava de nada, não tinha nada a ver com o diabo, era só o título. Mas então me tiraram o livro, me tiraram tudo e eu não podia. E aí minha mãe depois foi na sequência, foi pro interior, que é Itu, onde mora. Onde vivem. Foram pro interior e... Pra ir atrás de mim, mas a princípio eu fui sozinha. E ali foram se tentado todas as coisas e eu me converti. Passei a frequentar a igreja, virei uma
excelente pregadora, porque como você pode observar pelas minhas Você é uma grande trajetórias, eu pregadora, falo, eu tenho uma boa oralidade, só que isso não é sustentável, porque para viver aquela vida, eu precisava matar quem eu era. E as duas coisas não cabia. E não se mata quem se é. Não se tem essa escolha. Não se é possível se matar quem se é. Acho que se matar quem se é, se alguém conseguiu fazer, existem histórias de pessoas que viveram uma vida infeliz por não serem exatamente quem era. Eu sou sagitariana, com ascendente em aquário. Eu não vim pro mundo com vocação para matar quem eu sou. Eu vim pro mundo para existir. E aí não deu certo, e aí eu fui para isso que eu considero uma certa fogueira. A fogueira do perder tudo, a fogueira do ir pras ruas, a fogueira da abjeção humana, a fogueira da desumanização. E sobrevivi, tô aqui e passei por tudo isso sempre sorrindo. Aí como é que você saiu realmente do convívio com os parentes? Saí, fui... Quantos anos, Érica? 14, 15, é tudo nessa... Foi pra rua? Fui pra rua. Cheguei a dormir no porete, sem escola. Cheguei a ir pra escola toda ensopada, porque tinha pegado uma chuva na madrugada na rua e não tinha nada, então fui pra porta da escola, porque eu sempre fui muito comunicativa e tinha muitos amigos, etc, pra ver se alguém me amparava. Uma amiga até chegou a me levar pra casa dela, pra me dar um banho, me emprestar uma roupa, mas a mãe disse, você não pode ficar aqui, você é de menor, não tem como, você precisa procurar ou voltar pra casa, ou procurar um conselho tutelar, procurar a polícia, aqui não dá. E eu com 14 anos já tinha uma mente de 20, eu já era muito desenvolvida, eu já era muito pra frente. Então eu fui me virando, eu fui indo pra casa de um, eu ia pra casa do outro, eu ia pra casa dos Mastias em Francisco Morato, que sempre me acolheram, me abrigaram, e eu fui fazendo o meu jogo, até que... E a família e os parentes desapareceram. Desapareceram. Então... E eu também não buscava. Vez ou outra eu ia na casa da minha mãe. É também tudo muito nebuloso, assim, sabe? Porque eu era muito jovem, foi tudo muito traumático. Mas eu lembro de vez ou outra eu aparecer na casa da minha mãe e os episódios eram muito horríveis, eram muito terríveis. E a minha mãe sempre foi tudo pra mim, segue sendo até hoje, porque graças às deusas ela despertou desse sono profundo vamos chegar nisso. Que ela tinha. E aí... Eu entendi, a vida me mostrou, como acontece com 90% das mulheres iguais a mim nesse país, que existia uma maneira de sobreviver a tudo isso, que era a prostituição. E que era o mercado que estava de portas extremamente abertas, não importasse a sua idade. Quanto mais jovem, melhor. E ali, isso onde, Érica? Em São Paulo? Isso em Francisco Morato. Começou em Francisco... Eu comecei no interior, em Itu, mas se consolidou de fato mesmo, de conhecer casas, de estar nas ruas todas as noites, de trabalhar com aquilo, de pagar pra alguém por aquilo, em Francisco Morato. E aí depois eu fui indo... Na rua mesmo? Na rua mesmo, na rua, na esquina, na calçada. Mas dava pra você financeiramente se manter, né? Comer... De maneira precária, sim, mas sim, eu sobrevivi. Dormi, comer, tinha a casa das amigas, dava pra passar uma noite no hotel, na pousada. Eu me mantive, e eu me mantive uma boa parte. Tinha amigas trans e amigas que não eram trans. Tinha amigas de todos os jeitos. Amigas e amigos também, né? Amigos gays, amigas lésbicas. Uma comunidade que acolhe muito, né? Muito unida nessa hora. É uma comunidade, né? Que acolhe e desacolhe ao mesmo tempo, porque tem muita briga, tem muita rivalidade, tem muita competitividade, né? Mas eu dei a sorte de encontrar pessoas que foram importantes pra mim, como a Bianca em Francisco Morato, que foi uma figura importante pra minha chegada ali na cidade. Encontrei outras porque o histórico das ruas, ele é um histórico marcado muito pela violência dos clientes com as prostitutas ou pela violência entre as próprias prostitutas. E eu não tenho esse histórico para contar. Eu não fui agredida nem por parte dos clientes e nem por parte das minhas companheiras de rua, porque a agressão das ruas não é só os clientes que batem, não. Às vezes as nossas amigas também batem, as cafetinas batem. Eu nunca sofri nenhuma violência, encontrei meninas maravilhosas, que foram assim como anjos da guarda pra mim, me ensinaram muitas coisas, porque a rua, à noite, tem o seu jogo, a sua malícia, os seus códigos, e você precisa aprender a falar aqueles códigos pra você não ser engolida por aquilo, e essas mulheres me ensinaram de maneira generosa a ser esperta, né? A ser esperta, a sobreviver, e eu sempre fui muito esperta, Por isso que você sobrevive bem, inclusive no mundo da política, né? Exato, e eu sempre fui muito rápida, então eu já cheguei ali, ó, papum, já fui pegando como que era e sobrevivi. Tem uma dor. Continuava lendo? Continuava lendo menos. Estudava? Não. Não. Eu terminei os estudos
partes pelo EJA e partes pelo Enem. Eu prestei o Enem quando eu decidi, quando a minha mãe me retoma e eu volto para a escola, então eu penso, vou prestar o Enem, descobri que tinha essa modalidade que você poderia matar o ensino médio a partir do Enem. Só que aí tem disciplinas que eu não eram tão boas, como exatas, físicas, química, matemática, então eu precisei voltar para a sala de aula para cumprir essas disciplinas. E aí sim que eu concluo os meus estudos. Bom, você falou, teve uma dor, e eu interrompi você. Teve uma dor da perda, uma dor da invisibilidade, uma dor da crueldade com a qual o meu corpo era tratado pelo Estado, pelas pessoas, a maneira como eu era vista, apontada. Eu que cresci lendo, amparada, tive uma infância super privilegiada, mesmo crescendo numa cidade tão pobre, eu tive uma infância muito rica. Economicamente falando, minha mãe trabalhava fora, tinha bom salário, me dava de tudo, eu era filha única até os 8 anos de idade e de repente eu não tinha mais nada, eu não era mais ninguém, eu não existia, eu era um corpo parado numa esquina, passível de qualquer coisa, exposta a todos os riscos. Então tinha essa dor, tinha uma dor das dificuldades para vestir, para dormir, para se alimentar. Mas também, ao mesmo tempo, o meu espírito sagitariano, aí a ele eu devo muitas coisas, me ensinou a se divertir naquele contexto. Eu também fui feliz, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo com muitas incertezas sobre o amanhã, mesmo com as incertezas sobre se eu estaria viva no dia seguinte. Porque eu vi muitas morrerem, eu vi muitas me darem tchau, fechar a porta do carro e não voltar nunca mais. Eu me lembrei aqui, antes da gente iniciar essa entrevista, né, da história pouco conhecida que devia ser contada nas escolas para educar, né, as crianças e os jovens brasileiros, a escola de Gisberta, que é aqui de São Paulo, né, e que se descobriu uma mulher trans, foi expulsa de casa também, foi para a França, cantava bem, era uma mulher linda, e cantava, e depois ela adoeceu, né, e foi para a prostituição, foi parar depois em Portugal, onde contraiu HIV, o vírus, e foi assassinada. Executada de maneira brutal. 15 adolescentes, crianças e adolescentes, apauladas e pedradas, né? Depois, Portugal resgatou o nome dela, e ela hoje, acho que até nome de rua, né? É um ícone da luta contra a homofobia em Portugal. No Brasil, eu sei que ela teve uma homenagem muito bonita, porque Maria Bethânia gravou Balada de Gisberta, em homenagem a ela, né? Fez a gravação dessa música, que eu não sei quem é o autor. Balada de Gisberta, você que está assistindo, procure aí. E procure Gisberta, procure nos sites de busca, você vê a importância disso. Eu acho que essas histórias têm que ser ensinadas para as pessoas avançarem na civilização, para serem educadas, né? Para serem educadas e para que essas histórias não se repitam mais. Para que essas histórias sejam lembradas para que não aconteçam mais. Para que não se naturalizem. Todo dia. Você trata de Gisberta, que é um caso lá atrás, mais recente, há poucos anos, a gente teve Dandara dos Santos, que também foi morta à luz do dia, de maneira torturante. A Kelly da Silva, aqui em Campinas, que teve o coração arrancado. O seu assassino arrancou o coração dela, abriu o tórax e arrancou o coração. E disse que era réu confesso. Era réu confesso e disse que fez porque estava tirando o demônio, estava limpando o diabo daquela mulher. E aí a pergunta é, quem é o demônio? Quem está vivendo e é morta e tem seu coração arrancado? Ou quem, em nome de um suposto Deus, arranca o coração de alguém porque não aceita a diversidade, a pluralidade, o diferente? E todo mundo é diferente. Só que existem alguns diferentes que são muitos diferentes e aí não merecem viver. Não merecem amar, não merecem ser felizes, não merecem trabalhar, não merecem comer, não merecem representação política, não merecem nada. Merecem a morte, a prostituição e tá ótimo. Esse é o discurso da extrema-direita, do fascismo, do neofascismo. Né? Esse é o discurso de bolsonaristas, vários deles, né? De fanáticos evangélicos. Exato. Esse é o discurso de Trump e o pessoal trumpista dos Estados Unidos, que agora começam de novo, né, a incitar a perseguição, como Hitler fez na Alemanha em 1933. Exato. Né? Quer dizer, tudo isso vai se repetindo, mas só uma maneira de se salvar disso, né, de salvar uma sociedade,
É o conhecimento que liberta, né? Só. É educação, né? É educação. E a força de mudança do macho, do machismo, né? Exato. Só. Como é que você consegue, então, voltar, deixar as ruas, voltar à família? Minha mãe, essa mesma mulher que fez tudo o que fez, foi a mulher que sozinha, por isso para mim minha mãe é uma das maiores heroínas, porque ela tinha ali com ela pessoas dizendo tudo que era o contrário do que ela ia fazer. E ela sabia que tinha um preço alto a pagar se não continuasse seguindo aquela doutrina, aquela ordem, aqueles lugares. De ser mal vista na igreja, De ser mal vista, família, rejeitada, renegada e etc. E ter que lidar com tudo isso que também é muito traumático para todo mundo. Por isso que o fundamentalismo ele é tão perigoso. Porque ele marca a minha história e ele marca a minha vida diante dessa vivência que eu contei para você agora, mas ele marca a vida dela também. Porque ela carrega e carregará para sempre essa memória, essa dor, essa angústia de saber que essa história só existe por conta de um gesto desesperado de amor. Porque aquilo era por amor. Ela fazia aquilo porque ela tinha medo do inferno, de tudo ela aquilo que contava. Te livrar do demônio. Do demônio, toda aquela história que narraram para ela. E isso gera um ônus. Mas o amor dela falou mais alto. Falou mais alto. Sozinha, ela acordou, e aí é bonito porque ela fala que Deus falou para ela. Que ela ajoelhou, orou, e Deus falou para ela, não, onde está? Se você não amar, quem vai amar? Onde não está a sua filha? Exato. Não é o que eu quero. Não é isso que eu peço. Ela te contou isso? Ela me conta. E aí ela falou, então, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo? Por que eu estou ouvindo essas pessoas? Por que eu estou... Que loucura! E aí a minha mãe, então, me resgata. Foi te procurar? Me procura. Onde ela te encontra? Eu não lembro. Eu não lembro em que momento isso se dá. Assim, se a gente se fala por telefone, ela talvez consiga lembrar com mais clareza. Eu não me lembro aonde, ou se foi em uma das idas que eu ia na casa dela e ela me falou, mas eu sei que a gente se fala e aí as coisas começam de maneira também orgânica, natural, a serem repactuadas, reorganizadas. E nessa reorganização ainda leva um tempo, porque eu tinha um relacionamento extremamente complicado, abusivo, uma questão horrorosa e morava com esse rapaz. Esse rapaz foi preso e ali no momento em que esse rapaz é preso, é o momento em que eu, de fato, me reaproximo da minha mãe, porque eu volto pra dentro da casa dela. Mas ela que foi te buscar? Ela que foi me buscar. Ela que foi me buscar. E eu volto... Mas quando ela foi me buscar, eu não voltei pra casa dela. Porque eu tava com esse rapaz. Eu voltei a frequentar, ele ia comigo na casa dela. A gente voltou a viver como uma família. Mas ela na casa dela e eu nesta minha casa. Quando ele vai pra cadeia, aí sim, eu volto pra dentro da casa dela. E aí a minha mãe me estimula a ir pro trabalho formal, a voltar... Como mulher. Exatamente, sim, sem E as suas tias, que eram tão próximas? As minhas tias que eram tão próximas, essas paternas eu nunca tive problemas, inclusive eu fugia pra casa dela. As outras, eu ainda não consegui reaproximar de verdade. Não sabe o que tá perdendo. Eu vejo, aqui até tem a foto do aniversário do meu sobrinho que nasceu, encontrei, falo, mas... A relação como era, nunca mais consegui, não consegui. Acho que elas também não se abriram tanto para isso acontecer. Acho que elas ainda têm um olhar preconceituoso, discriminatório. E eu não tenho tempo a perder, né? Eu tenho uma vida inteira para viver, eu tenho tanta coisa para conquistar, eu tenho tanta gente para defender, eu tenho tantas lutas para encabeçar, que eu não tô fazendo concessão para ficar bem com ninguém. Você ficou distante assim da sua mãe quantos anos? 5 anos? 5 anos, por aí 4, 5 anos. Eu ia lá, pontualmente, por causa das minhas irmãs, né? Que eu vi nascer e ajudei a criar. Ah, são mulheres. São 2 meninas. E eu ajudei. A minha família é muito matriarcal, viu? Mulheres para todos os lados, graças a Deus. E eu ajudei a criar essas mulheres. Minha mãe trabalhava fora, porque minha mãe teve uma vida economicamente muito boa. E depois... desorganizou, e quando as minhas irmãs nasceram, a minha mãe trabalhava numa loja aqui na Lapa, era gerente de loja de roupa. E, final de ano, gerente de loja,
e até 2, 3 da manhã trabalhando. Então a moça, senhora que ajudava, que trazia as meninas à noite e eu ficava com elas. Então eu fazia o leite, Clarinha nasceu com clavícula deslocada, tinha todo um cuidado. Então às vezes eu aparecia lá para ter contato de novo com essas minhas irmãs, né? Então eu via pontualmente, mas ficamos distante esse período todo aí, entre 4 e 5 anos aproximadamente. Bom, e aí você volta a morar com sua mãe? Volto para morar com a minha mãe me estimula a voltar para o estudo, volto para o estudo, arrumo um trabalho, uns trabalhos muito precários. Eu fui trabalhar numa fábrica de salgadinhos, uma situação extremamente humilhante, degradante, perversa, assim, muito humilhante, muito humilhante, muito humilhante. Não consegui ficar, porque eu falava, eu estava lá ganhando, ruim ou mal, eu estava ganhando meu sustento, podendo ser eu existindo aqui, eu tenho que passar por essa situação, não vou ficar, não fiquei. Depois eu fui trabalhar numa fábrica de meia, numa linha de produção, também um trabalho muito duro, mas ali eu já fiquei mais. Depois eu fui trabalhar num salão de cabeleireira, ajudar a fazer coisas, também uma situação. Todos os meus trabalhos formais foram bastante perversos comigo. Eu fui bastante humilhada, eu fui bastante colocada numa situação subalternizada, mas eu aguentei, porque aquilo me fazia bem, me colocava num outro lugar e fazia bem para minha mãe, para minha família, para o meu convívio. Então eu trabalhei. E aí eu volto para a escola. E na escola eu volto à leitura, eu retomo os meus livros, eu retomo a leitura e eu descubro o ativismo, eu descubro a militância. Mas aí você foi fazer um vestibular para gerontologia? Não, isso é antes, porque eu ainda não tinha... Quando eu volto para minha casa, eu não tinha nem o ensino médio completo. Eu tinha abandonado a escola lá atrás, nos 15 anos de idade. Primeiro ano do ensino médio, eu abandonei a escola. Precisava fazer o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Então eu volto para o EJA, eu volto para a sala de aula. Vou para o EJA, a quem agradeço, devo e defendo muito a educação de jovens e adultos, tão socateada nesse país, mas tão libertadora para tanta gente que não pôde concluir os estudos. E para mim foi libertadora. Foi graças a essa educação para jovens e adultos que eu pude ir para a sala de aula, que eu pude voltar a falar, que eu pude voltar a estudar, que eu concluí os meus estudos. E aí eu descubro que tem o Enem. O Enem que dava a oportunidade de eu já dar uma matada, porque senão eu ia ter que ficar. Porque no EJA não é um ano completo, né? São 6 meses cada ano, né? Eu ia ter que ficar mais ou menos uns 2 anos para concluir todo, 1 ano e meio, 2, para concluir todo. Era o antigo lá atrás chamada madureza, né? Que você tem que fazer um monte de coisa de uma vez só, né? Exato, exatamente. E aí eu presto o Enem só pra matar disciplina, que você coloca lá que você quer matar o ensino médio. Coloquei, não tinha pretensão de nenhuma graduação ainda, e aí passo em algumas disciplinas, consigo me aprovar, então aprovada em português, inglês, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Outras disciplinas ficaram pendentes de aprovação, porque eu não fui tão bem na prova. Precisei voltar para a sala de aula. Volto para a sala de aula, concluo isso, só que aí eu já estou em São Carlos, nessa minha segunda volta para a escola, fazendo EJA lá em São Carlos, que aí eu descobri o ativismo, a militância, o movimento social, e aí lá eu já estou dentro do ambiente universitário, já estou entendendo... Na universidade você encontrou esse ativismo? Não, eu encontrei antes, mas na universidade eu consolidei. Eu encontrei na internet esse ativismo, no primeiro momento. Aí é que nasce essa mulher politicamente forte, né? Nasce essa politicamente forte, no movimento estudantil. Aí, junto com um grupo de outras pessoas, a gente funda um cursinho pré-vestibular para pessoas trans e travestis no campus da USP, lá de São Carlos. E eu passo a ajudar a coordenar e também a lecionar nesse cursinho para pessoas trans. E ali eu descubro uma vocação para educação, para ensinar, e achei que ia ser pedagoga, achei que ia para a área da pedagogia, né? Cheguei a passar em pedagogia numa universidade em Itu, passei em pedagogia e história numa universidade em Itu, mas encontrei a gerontologia no meio do caminho. E aí a gerontologia, ela me pega porque ela trata da velhice, ela trata do processo de envelhecimento. E a gente não envelhece. A expectativa de vida de uma mulher igual a minha no Brasil é de 35 anos de idade apenas. E é quando eu olhei a maneira como a gerontologia estuda o processo de envelhecimento, eu falei, aqui tem uma potência nuclear, científica, acadêmica, gigantesca, para eu produzir e construir teses e teorias. Isso pensando em emprestar. Depois, mais pra frente, eu vou descobrir que eu não tinha vocação para construir teoria na área da gerontologia nenhuma, porque eu não tenho vocação para a área da saúde. Eu não tenho estômago, mentalidade para as questões de saúde. Então, eu vou para a gerontologia tentando entender como envelhecem as pessoas negras, como envelhecem as pessoas LGBTs, quais são os espaços, qual é
o estudo sobre essa velhice. E passo em gerontologia, entro na graduação, só que aí a política me chama. Pois é, aí você foi fazer parte de um mandato coletivo, é isso? Fui fazer parte de um mandato. Como é que é isso? Explica pra quem não sabe. Ai, foi uma coisa horrorosa. Foi uma coisa você elege, horrorosa. Você já tinha entrado pro partido? Eu já tinha entrado pro partido em 2015. 2015 que eu entrei pro PSOL. Em 2015, 2014, 2015, 2016, isso aí é fácil de descobrir. Entrei pro PSOL, isso ainda no interior. Fui pra São Carlos, tive uma candidatura a vereadora no interior só pra ajudar o partido que foi impugnada por conta de documentação que não era entregue, de coisas que não eram bem resolvidas. E aí, em 2018... me chamam para fazer parte desse mandato coletivo, que é o quê? Um nome na chapa, uma cabeça, né, um CPF, e pessoas que compõem e, em tese, dividem ali, em pé de igualdade, o mesmo... As decisões do mandato. Do mandato, exatamente. Pode ser que em alguns casos pelo país isso funcione. Mas na prática não funciona. Porque existem mandatos coletivos que me parecem, de longe, olhando como espectadora, que funciona. A minha experiência foi desastrosa. Uma das piores experiências da minha vida. E olha que a minha vida tem tudo isso aqui que eu te contei, hein? Uma experiência, assim, de disputa egóica. Quantas pessoas compunham esse mandato? 8, salvo engano, 8, 9. Uma vereadora em São Paulo, Uma deputada estadual. Era deputada estadual em São Paulo, era né? uma deputada estadual. E mais 8, 7 pessoas. Mas pessoas completamente desconectadas. As pessoas eram da comunidade LGBT? Não! Tinha gente lá que era transfóbica, tinha gente que era racista. Era uma loucura, uma loucura, uma loucura. E tinha negro, tinha indígena, tinha trans. Então, assim, não deu certo. Sobrevivi, porque ali também era uma maneira de eu fazer a minha política. Enfrentei muita inveja e ódio, porque mesmo diluída entre 8, eu me destaquei, e aquilo causava uma indignação, e eu não fazia nada, e ninguém fazia nada, eu só existia, mas a imprensa queria me escutar, o jornal queria falar comigo, aquilo foi me dando um destaque, e eu mesmo, com todos os enfrentamentos difíceis que era preciso fazer dentro daquele esgoto, que era aquele mandato coletivo, eu consegui colocar a minha política. Então eu fazia a minha audiencinha aqui, eu fazia o meu requerimento de informação acolá, era difícil, mas eu conseguia pautar agendas que para mim eram necessárias. Vislumbrando, depois de um tempo, a possibilidade de não mais fazer parte daquilo. Quando eu comecei a ver que as pessoas entendiam o que eu estava fazendo, entendiam a minha proposta, acreditavam no meu trabalho, falei, então acho que agora eu posso me desvencilhar daqui, eu posso sair daqui. E outras pessoas também foram candidatas, e elas não se elegeram. E você foi candidata? E me elegi como a mais bem votada do país inteiro. A vereadora mais bem votada do Brasil. Isso é um peso enorme. Em 2020. Aí a mídia cresceu o olho, né? Aí, que mulher é essa? Que mulher é essa? Alguns falavam assim, não, mas não é uma mulher. Não, mas é uma mulher. Mas ela é poderosíssima, né? E ali explodiu. E aí todo mundo no dia seguinte, eu exausta, querendo só dormir, porque a campanha não é uma coisa fácil, e a minha campanha é muito desafiadora, muito difícil, jovem, com todos os desafios que eu tinha e etc. Quantos anos você tinha? 28? Por aí, 28. Não, tem mais, né? Mais? Eu tô com 32, hoje em 25, em 2020, eu tinha menos ainda. É? 27. 27, por aí, 27. Candidata com 26, né? Vamos colocar assim? Vamos colocar assim. E ali explodiu e todo mundo queria falar. E aí, quando as pessoas começaram a ouvir, aí virou uma loucura. Porque eu fui capa de jornal no Japão. Eu fui capa no El País. Eu fui capa de uma revista que eu tenho lá na minha casa. Você vai na minha casa, parece a casa da Barbie. Tudo é sobre mim, porque tem revista, não sei o quê, é livro, é pintura que as pessoas me mandam. E eu gosto, eu guardo, eu sou bastante narcisista. Eu gosto da minha imagem, eu gosto de mim, eu me sinto bem na minha pele, no meu corpo. E aí, eu tenho uma revista que eu não sei nem te falar o país que é. É tudo escrito uma língua que eu não faço ideia de que língua seja. Na época, quando eu recebi o convite, eu sabia, eu já não me lembro mais de onde é. E eu sou capa. A revista tá lá, uma revista impressa de circulação mensal no país de uma língua X, estrangeira, maluca, não é o inglês, não é que é mais universal, que a maior parte dos países. E eu tenho essa revista na minha casa. Então, eu tenho jornal em japonês, revista é o país, fez matérias longuíssimas sobre mim, Le Monde fez matéria sobre mim, não sei quem, virou uma loucura, porque no primeiro dia
Ah, tá. Mais votada. Travesti negra com essa história. Nananã. Pois é, olha que coisa difícil. Mais votada no Brasil. O mundo político no Brasil, né? Ele é branco, engravatado, machista em sua maioria, não é? Em sua maioria, mais de centro para direita. Aí vem de esquerda, não é? Negra. De esquerda, negra. Travesti, né? Que as pessoas nem gostam de falar Nem travesti, gostam. porque parece que é um xingamento. Negra, travesti. E ainda afirmativa e forte. Isso é o caos, né? E aí explodiu. E aí, de repente, era na Câmara Time, era gente falando em espanhol, era gente falando em inglês. Você está falando na Câmara Federal. Na Câmara Municipal. Municipal. Pois é, e os seus pares, e os vereadores, como é que conviviam com vocês? Opa, tem uma trovoada aí. Os vereadores, na minha legislatura, era tranquilo. Convivia bem com você, te respeitavam. Me respeitavam. Tinha os embates, claro, tinha as brigas, tinha as opiniões divergentes, mas era uma coisa tranquila. E você já era líder do partido lá? Não, eu não fui Você líder se tornou do PSOL líder? na Câmara Municipal, eu acho, não me lembro, eu acho que não fui não. Me tornei líder do PSOL só na Câmara Federal. Quantos votos foi para vereadora? Quantos votos foram aí? Mais de 50 mil votos. 50 mil votos. Mais de 50 mil votos. E para deputada? 256 mil. Eu vi, 256 mil. 256 mil. Érica, onde é que é mais difícil? Onde foi mais difícil exercer o mandato? Na Câmara Municipal de São Paulo ou agora que você está na Câmara Federal? Ai, pergunta mais fácil de ser respondida do mundo, porque eu quando eu fui para Brasília, eu passei a tratar a Câmara Municipal como a casa da avó. E explico, falava, nossa, reclamava lá era difícil, mas hoje estando aqui é como se eu tivesse ido para casa da avó, tranquilo, de boa, um dia let's go, suave, sossegado. Porque a Câmara Federal é algo fora do normal, é fora do... Porque a Câmara Municipal são 55 vereadores. É. Na minha legislatura não era como a legislatura de agora. A legislatura de agora tá um terror. Mas sempre piora, né? A legislatura de agora tá um terror, tá macabra. Tem uma gente lá que é sinistra. Na minha legislatura tinha um ou outro sinistrinha. Não era nem sinistrão, era... falava meia dúzia, mas sabe aquele meme da Xuxa? Senta lá, Cláudia. A pessoa vai lá, senta lá e acabou o problema. A questão é quando você chega para 513, que aí já é uma outra magnitude, e uma gente que é micro por essência, sabe o que tá fazendo, sabe o que quer. Tá ligado ao poder de uma maneira grandiosa, de uma crueldade absurda. O seu projeto de vida é precarizar a vida das pessoas. É vencer, ainda que isso implique a morte de outras pessoas. A morte de outras pessoas. Isso é cruel de você ver. Isso é cruel de você trabalhar quando as pessoas junto. desviam valores de emendas... Exato. Elas estão matando pessoas. Exato. Né? Exato. Ou outras coisas, porque não só essa corrupção do desviar a emenda, mas também há uma série de outros casos de corrupção, mas também o discurso, a prática política, o que é falado, a maneira como é falada. Nós estamos em um espaço de autoridades. Você sofreu muitas agressões verbais. Física, agressões não, né? verbais, ameaças de morte constantemente por conta dos seguidores de determinados deputados. Né? Pela maneira como determinados deputados se comportam, que se comportam como bichos ferozes, animais de selva, sem nenhum tipo de código de civilidade, de decência, inclusive de gente jovem, deputados jovens, até evangélicos, né? E que são estúpidos e grossos, ignorantes, sem tato, sem nada, uma gente que eu considero morta por dentro, porque é uma gente que é... Não adianta fazer toda essa Mas você foi muito atacada por esse pessoal? Eu sou constantemente atacada, né? por essa gente. Essa gente gosta de me atacar. Porque eu também sou uma figura que engaja no ataque, né? Então você me atacar pra internet, pras redes, isso é bom. Porque isso engaja. Porque eu não sou uma deputada low profile. Uma deputada que passa despercebida. Uma deputada que não tem movimentações nas redes sociais. Eu sou uma deputada ativa. Eu sou uma Quando o governo começou a sentir as consequências da fake news do Pix, né? Da fake news do Pix, né? Você, de repente, gravou um vídeo, botou nas redes e teve 200 milhões, sei lá, de acessos. De acessos, né? De visualizações.
Mas era você pura ali, você indignada, você... Olha, vocês estão enganando vocês, né? Você devia fazer mais vezes isso, sabe? Eu vou fazer. Sempre. Eu vou fazer. Não, porque dá um certo trabalho, sabe? Sei. Mas eu vou fazer. Eu tenho me organizado com a minha equipe de comunicação para a gente produzir cada vez mais conteúdos informativos. Porque eu acho que nós estamos numa era de muita desinformação. E agora é preciso informar. Informar com tranquilidade, com calma, com didática, olho no olho, sem manipular números, sem mentir dados. É isso. Você faz a sua avaliação, agora é você. Mas aqui está a verdade. Não quero convencer ninguém também de acreditar em nada. Só quero dizer o que é fato. Porque verdade não dá para se construir. Não existe duas verdades. Existe uma verdade. A verdade é a verdade. Agora, como eu leio a verdade, como eu interpreto ela, como eu quero assim, aí é uma outra questão. Agora, não tem como dizer, não, a verdade é essa e essa. Não tem. Existe uma verdade só. E eu acho que essa questão de expor, pelo menos, sem manipular, sem mentir, sem enganar, com clareza, tem faltado. É preciso investir mais nisso. A esquerda não sabe fazer isso, né? Falha muito. Eu digo enquanto uma membra desse espectro político, como alguém desse lado, falha bastante. O lado de lá, claro, também pela facilidade de não ter que de mentir, de usar uma série de teorias conspiratórias, é mais fácil, né? Porque manipula dados, manipula informação, cria uma guerra que só existe na cabeça deles, do bem contra o mal, que ninguém sabe quem é o bem, ninguém sabe quem é o mal, mas que eles estão alimentando isso no coração das pessoas, etc. Torna mais fácil construir essa narrativa. Porque você não tem compromisso com a ética, você não tem compromisso com a verdade, você tem compromisso com números, com enganar, com engajar, com independente do que seja, ao preço do que quer que seja. Do lado de cá, a gente tem mais desafios, porque a gente tem que estudar, apresentar dados, você tem que se limitar ao fato. Dentro da ética, você não pode ser... Exato. E aí é um pouco mais complexo, mas dá pra fazer. Esse vídeo mesmo é um exemplo de que é possível fazer. Eu sempre que me posiciono sobre determinados temas que estão polêmicos no coração, no seio da sociedade, eu tenho bom engajamento, né? Uma boa entrega. Só lembrando aqui 2 temas que te projetaram muito agora, recentemente. Um foi esse do Pix, né, que te deu mais de 200 milhões de visualizações, né? E o outro foi a sua proposta da jornada 6x1. Exatamente. Que foi uma ideia sua, né? Na verdade, uma ideia do Movimento VAT, que é um movimento Vida Além do Trabalho. Que começou com o vereador do Rio de Janeiro. Azevedo, do Rio de Janeiro. Mas você pegou em Brasília. E eles me procuraram e eu abracei em Brasília, encabecei, fiz todo o movimento para coletar as assinaturas, para fazer o jogo que precisava ser feito, para a gente levar adiante. E a gente tem um número muito bom de assinaturas na... E curioso, né, que calando a boca de muita gente, né, que fala assim, esse travesti está lá, essa travesti está lá, só para defender os direitos contrários à ideologia de gênero, os direitos da ideologia de gênero, só está lá para defender LGBTQIA+. Não, as 2 grandes questões que você abordou e que sacudiram, né, uma é com relação à jornada de trabalho, outra é combatendo fake news na economia. Sim. Você não é uma deputada que vai cuidar das questões trans, não. Também, claro que você vai, né? Mas eu gosto, e eu sempre me preocupei muito com isso. Inclusive, o meu primeiro projeto como vereadora estrutural foi a criação de um fundo municipal de combate à fome. Em São Paulo, enquanto vereadora, eu tratei muito da questão da fome e das populações em situação de rua. Essas eram as minhas prioridades. Eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos na Câmara Municipal. São Paulo. Você era amiga do Padre Júlio Lancelotti? Eu sou amiga do Padre Júlio Lancelotti até hoje. O Padre Júlio Lancelotti me liga, a gente fala sobre questões importantes. Quando tem abordagens violentas com a população em situação de rua, o Padre Júlio me telefona. Tem um carinho, Você respeito. Já foi às ruas com ele? Já fui às ruas com o Padre Júlio. Já fui no café entregar comida de manhã com o Padre Júlio, lá no Pão do Povo da Rua, junto com o Pão do Povo da Rua, ali de manhã. Fui cedinho entregar marmita, ver, acompanhar, entender do processo. Então tenho alegria. Já fui nessa atividade, mas já fui na própria paróquia à tarde, com os moradores em situação de rua, com as pessoas, para fazer uma reunião. De São Miguel Arcanjo, né? Que ele faz de manhã a distribuição também. Exato. Fui lá, tava lá o Emicida ajudando. Para conversar. Tive muitas ocasiões com o Padre Júlio, né? E sempre trabalhei. Claro, também presidi a primeira CPI do Brasil, que investigou violência contra as pessoas trans. Porque uma coisa que é importante de falar, Chico, é que não é... Quando as pessoas falam, vai falar sobre trabalho,
falar sobre dignidade, falar sobre direito à moradia, a não ter que dormir numa calçada, também é sobre direito de pessoas trans. A população tem uma ideia de, quando a gente fala que vai defender direito de população trans, ou LGBT, ou quem quer que seja, que a gente vai falar de uma pauta específica. Não! Essas populações também precisam de saúde, de educação, de trabalho, de dignidade, assim como todos o resto. São as vítimas mais expostas às consequências da desigualdade. Exato. Mais do que outras pessoas. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando de todas essas agendas, eu estou lembrando do meu povo e da minha gente que sofre todos os dias. E tem lugar de fala, porque você já passou por isso. E já passei por isso. E nunca escondi minha história. Eu nunca maquiei a minha história. Às vezes tinha gente que olhava estranho, porque fala, nossa, mas agora você, né, hoje, que ninguém diz. Mas não quero que ninguém diga mesmo. Eu mesma vou dizer, porque a minha história é quem eu sou. A minha história, eu só sou essa parlamentar hoje porque eu dormi num chão. Porque eu entrei num carro de um homem estranho. Porque eu vi as portas da minha casa se fecharem para mim. Porque eu sei o que é ser invisível. Porque eu sei o que é ser menosprezada. Porque eu sei o que é ser humilhada. Porque eu sei o que é ser pisada. E eu carrego isso comigo. E não carrego isso comigo para me sucumbir. Ai, pobrezinho. Não. Carrego isso comigo para me dizer, eles não vão fazer mais isso, nem comigo e nem com ninguém. A gente vai lutar até com que essa história acabe. Até com que isso não se repita mais. E por mais que eu saiba que isso ainda hoje se repete, e por mais que eu saiba que o meu trabalho é extremamente limitado para resolver esses problemas de maneira generalizada, enquanto eu viver, seja dentro ou fora da política, a minha história, a minha dor e a minha vida vai ser o meu combustível para acreditar que é só lutando e enfrentando de cabeça erguida os poderosos que a gente consegue transformar a realidade nesse mundo. Então eu nunca tive vergonha, eu vivi isso, eu fiz tudo isso, eu fui tudo isso, eu sou assim, vou ser para sempre assim, e a minha história acompanha a minha luta, acompanha o meu mandato, acompanha a minha visão de mundo, acompanha as coisas que eu acredito, acompanha as lutas pelas quais eu encabeço. Então eu falo não de alguém que é aliada a uma causa, porque eu defendo. Não, eu falo de alguém que carrega na pele, na marca, que sabe exatamente aonde dói, como dói, aonde são essas dores. E por isso se indigna tanto. Por isso que as pessoas falam, quando você fala... É porque eu não preparo, eu não li, eu não teorizei o meu discurso, a minha visão de mundo. Eu vivi. É uma praxe profunda. Ela tá ali atrelada a tudo que eu passei. E peguei tudo isso e tentei transformar em narrativas, em política pública, em lei, sei lá, e tanta coisa que todo dia eu tento descobrir uma maneira diferente do que eu posso inovar. Continua acreditando, E né? continuo acreditando e vou continuar acreditando sempre. Como escreveu Fernando Brant para a música do Bituca, né, do Milton Nascimento, quem traz no corpo essa marca possui a estranha mania. E é de ter fé na vida. Fé na vida, você tem. E é muito odiada por muitas pessoas que se sentem, aí sim, né, despidas da autoridade moral diante de você. E muito amada por muita gente também, né? Que bom. Dentro do parlamento deve ter muita gente que adora você, né? Tem muita gente que me adora. Coisa boa. Tem muita gente que me adora. E tem muita gente que me odeia também, você disse tudo. É. Tem muita gente que me odeia exatamente por eu ser quem eu sou. Eu sou daqueles que te adoram, queria te ver. Fico feliz. E quero te ver governando um estado, não, quem sabe São Paulo mesmo, né? Tão conservador, né? Tão muito e tão conservador. Preconceituoso, principalmente no interior, de repente olhar e falar assim, mas que coisa maravilhosa, gigantesca pode ser uma pessoa, né, que é vista pela sociedade como alguém marginal à margem, né? Uhum. E tem essa força. Você tem pretensões de seguir na política? Você vai e avançar? Olha, cada dia é uma experiência diferente, assim. Tem dia que eu tenho vontade de desistir de tudo e falar, eu ainda tô jovem, eu ainda posso fazer outra coisa da minha vida, que eu seja menos ameaçada. Você fala, já deu, né? Já fiz a minha parte. Tem dias que são muito difíceis, tem dias que são muito duros. Tem dias que são muito duros. Esse episódio com o Piques foram dias duros porque envolve... A minha mãe fica preocupada, minha tia fica preocupada, minhas irmãs ficam preocupadas. Porque te ameaçaram, né? Ameaçam de maneira muito covarde. Você teve proteção da Polícia Federal? Desde que tentaram invadir o meu gabinete aqui em São Paulo, quando eu era vereadora, um certo bolsonarista tentou invadir o meu gabinete, nos primeiros dias de legislatura. O gabinete estava passando por uma reforma. Desde aquele momento eu sempre tive escolta.
Eu ando escoltada o tempo todo. Porque ali começaram uma série de ameaças que cresceram, estabilizaram, diminuíram E agora voltaram voltou. a crescer. Agora está no auge? Agora está no auge. É. Mas você tem tido apoio político também, né? Tenho tido apoio político, tenho Teve tido apoio do presidente institucional. Lula? Não tive apoio do presidente Lula diretamente, nenhum tipo de apoio do Mas presidente você já esteve Lula. com ele? Já estive com ele em várias ocasiões, em várias situações. Mas nunca, acho que também o presidente tem tantas demandas e são tantas frentes diferentes, não estou nem responsabilizando ele por isso, só respondendo mesmo a sua pergunta. Mas tive apoio agora recente, nesse último episódio, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que viu pela imprensa tudo que estava acontecendo e mandou uma mensagem que eu podia contar com toda a instituição para o que eu precisasse, e entre tantos outros colegas que, quando me encontraram na Câmara de volta, me abraçaram, me agradeceram, fizeram vídeos comigo, prestaram a sua solidariedade. Então, assim, e nas redes sociais, né, no mundo da internet, eu tenho muito amor. Muito amor, que dá uma certa blindada. Tem muito ódio, tem ameaça, tem xingamento, tem todo... Mas tem muito amor. E não só nas redes, nas ruas. Nas ruas é uma coisa absurda, porque aí você começou lendo a minha apresentação e falando sobre furar bolhas, e cada vez mais eu fui entendendo o quanto eu furo bolhas. Porque tem criança... Por isso que eu acho que você pode furar bolhas no estado. E senhoras conservador. idosas, senhorinhas, que param, que choram, que pegam a minha mão, que falam coisas maravilhosas. E aí eu fico falando, meu Deus, da onde essas mulheres me conhecem? Ou quando é muito jovem, porque o jovem, de um modo geral, o jovem de 14, 15, 16, por aí, eu já sei que é quem tá ali comigo. Mas quando é tipo, outro dia eu tava no shopping e eram umas menininhas que eu acho que tinham que ter 9 anos de idade, 10 anos de idade, e vieram todas tímidas, eram 3, e pediram pra fazer foto, e eu fiquei pensando, de onde que essa criançada, que lugar é esse? Então eu fui também quebrando essas bolhas e encontrando muito afeto, muito amor. Um dia eu conversava com um parlamentar, prefiro não dizer o nome, né, sobre a sua relevância bem no comecinho do mandato. Ela foi lá defender, é necessário mesmo, né, defender a causa LGBT, que aí é mais e tal. É necessário que tenha alguém. E depois eu falei assim, agora ele deve estar aprendendo que o universo dela é muito maior Mais do que amplo, isso aí. exato. A briga dela é briga grande, né? É briga por justiça, é briga por república. Por república. Né? Coisa por república. pública, né? Sim. Por isso que eu acho que você... Por democracia. Democracia. Que Que está ameaçada. Está ameaçadíssima. Como? Ameaçadíssima. No Brasil e no mundo, né? No mundo. Você tem esperança? Vamos vencer? Temos que vencer. Vamos vencer. O que você imagina para frente quando você olha a tempestade que se avizinha no planeta? Que nós vamos precisar segurar firme no nosso barquinho, porque ele vai chacoalhar. Não vai ser fácil. O céu vai ficar cinza, vai ter raios, vai ter trovão, vai ter maremoto, o mar vai se levantar. Olha, eu falo com você e fico ouvindo música na minha cabeça. Eu já ouvi Vaca Profana, já ouvi Maria Maria, agora eu estou ouvindo Beto Guedes cantando, acho que é de Ronaldo Bastos, né? Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. É isso, a gente vai precisar Para a vida segurar. nova, vamos precisar de muito amor. Vamos precisar segurar os nossos barcos, nos fortalecer Sol de primavera. e entender que o sol há de brilhar mais uma vez. É isso que eu vejo. Eu vejo as nuvens se fechando e sei que nós teremos momentos muito difíceis. Mas a crise, ela também fortalece. A crise, ela também unifica. Nós tivemos uma crise recente com o governo Bolsonaro no Brasil. E vejam quanto de potência surgiu. Vejam quanto de resiliências aconteceram. Então, o que eu vislumbro para o futuro é que a gente vai passar uma crise muito dura. Serão momentos terríveis, nós já estamos passando. Mas eles vão ser pior. Não acabou aqui. Isso é só o começo, é a ponta. Vai descer. Mas se a gente estiver firme, forte, consolidado, unido, fortalecido, a gente vai conseguir passar por essas trevas e encontrar o sol de primavera ali logo na frente, para reconstruir tudo que eles vão destruir. E eles vão destruir muita coisa. Eles vão destruir muitas coisas. Nós teremos um terreno devastado para ser reconstruído. Mas a gente recomeçou várias vezes. A gente vai recomeçar de novo. Não desista de liderar muita gente que torce por você. Obrigado. Eu que te agradeço. Uma honra. Uma honra minha. Obrigada. Emocionado. Que bom.